Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, após ser convocado por parlamentares esquerdistas para prestar esclarecimentos a respeito das manifestações de 7 de setembro, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, ressaltou o caráter pacífico e democrático dos atos promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, refutou distorções e abordou a conjuntura odierna do Brasil. O oficial salientou: contrariando alguns prognósticos pessimistas, os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo, com a presença de gente muito organizada, disciplinada, que não deu margem a qualquer tipo de manifestação de violência ou de reações violentas por parte de um possível adversário. Uma manifestação pacífica, calma, que não mereceria essa convocação aqui hoje. Ademais, o oficial abordou que o Brasil vive, em seus termos, uma situação esdrúxula e comentou o comportamento de servidores do GSI, retrucando insinuações de parlamentares de esquerda. Ele falou por conta própria, é um cidadão brasileiro, com todos os impostos pagos, tem direito a falar, a se pronunciar. Quantos já foram punidos, estão incitando crimes e não acontece nada. Quer que faça o quê? Coloque em uma cadeira, pendure em um poste? Há um superior tribunal militar. Foram palavras ditas em redes sociais. O senhor está querendo misturar as coisas. Isso não tem nada a ver com o GSI. Nesta atuada, o general foi defendido pela deputada federal Caroline de Toni, aliada do presidente Jair Bolsonaro. O ataque a cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum em CPIs e também nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A minha presença aqui hoje é muito fácil de ser explicada e muito tranquila, uma vez que o assunto é sobre o que aconteceu no dia 7 de setembro e, felizmente, contrariando alguns prognósticos pessimistas, os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo, e também com a presença de gente muito organizada, muito disciplinada e que não deu margem a qualquer tipo de manifestação de violência ou de reações violentas
por parte de um possível adversário. Então foi uma manifestação pacífica, muito calma e que não mereceria nem essa convocação aqui hoje, mas eu venho aqui com muito prazer para esclarecer alguma coisa que possa ser acrescentada aí nas perguntas dos senhores. É o que eu tenho a falar por enquanto. Com a palavra, deputado Elias Vaz. Presidente, bom dia, ministro. Bom dia. Bom, nós estamos assistindo no país uma situação muito séria, muito grave, porque está tudo dentro de um contexto que nós temos que analisar do comportamento, seja das Forças Armadas, seja do próprio GSI, a qual o senhor comanda, com relação ao respeito à democracia. Isso é muito importante, porque eu acho que todos nós aqui temos que ter um compromisso, independente de divergências políticas, com a democracia. E recentemente, assim, acho que dando seguimento a todos esses contextos, nós tivemos, depois das eleições, algumas manifestações, e aí, mais propriamente, eu vou citar aqui 2 casos de, na verdade, militares ligados ao GSI. Um deles, o senhor tenente-coronel Darlan Sena, que é assessor direto do senhor, né, trabalha aqui, a matéria diz aqui, logo após a vitória de Lula, o oficial adotou como imagem de perfil o foto-general Newton Cruz, conhecido por representar a repressão no regime militar e ex-chefe do SNI. Sena é militar da ativa e exerce função gratificada no Palácio do Planalto na equipe de comunicação de Augusto Heleno. Heleno é um dos mais radicais, aliás, do presidente Jair Bolsonaro, chegou a dizer que, infelizmente, Lula não estava doente. O GSI é responsável direto pela proteção do presidente da República e vice-militares. Aqui, mais para frente, ele diz o seguinte, que por desconfiança foi dispensado do gabinete de transição, embora já tenha feito contato General Gonçalves Dias. Ex-chefe da segurança de Lula dos governos anteriores, o assessor de Heleno, publicou ainda uma imagem da bandeira do Brasil alterada para a cor preta com a inscrição bandidos e corruptos. E o povo brasileiro mostrou ao mundo que apoia a corrupção e a criminalidade. Em uma série de publicações seguintes dizia: sou militar e nunca irei prestar continência a bandido. E não reconhecemos um governo criminoso, fora Lula, com a foto do presidente eleito. Então, assim, são manifestações. Mais recentemente, divulgou um vídeo quebrando um ovo com as mãos diante da bandeira nacional, referência ao ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE. Esse foi um caso, né? Nós tivemos outro caso também do primeiro sargento da Marinha, Ronaldo Ribeiro Travassos, que distribuiu vídeos de incentivos aos atos de teor intervencionistas, nos quais aparece em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ele repetiu palavras de ordem de manifestantes que pretendiam impedir que a posse de Lula e defendeu a execução de eleitores do petista. O sargento desempenha funções administrativas no GSI. Ele disse em um dos vídeos que tem certeza de que o ladrão não sobe a rampa. Em áudio do WhatsApp, afirmou que conversou sobre o protesto com o general Joaquim Brandão, assessor especial de Heleno. Ele também previu uma guerra civil no país. Quer dizer, isso aqui são duas situações de pessoas que assessoram o senhor, e muito grave esse tipo de comportamento. Primeiro, nós queremos saber quais foram as medidas que o senhor tomou diante de uma situação como essa. Então, a primeira questão é essa. Eu queria perguntar com esses dois, um deles, inclusive, que é um assessor direto do senhor, né, que é o tenente-coronel Darlan Sena, né? E primeiro isso. E segundo, nós gostaríamos de saber do senhor, porque é muito importante nesse momento, até para apaziguar, qual é a posição do senhor em relação a essa situação. O senhor também levanta dúvidas, o senhor questiona o resultado eleitoral, o senhor também não reconhece. Nós gostaríamos de saber se o senhor, porque é muito importante, aliás, se coloca que, nos bastidores, que o senhor é um dos homens conselheiros do presidente Bolsonaro. Quer dizer, qual conselho o senhor tem dado para ele? Para reconhecer realmente que que ele foi derrotado no processo eleitoral, que nós tivemos a vontade da maioria tem que ser respeitada? Quer dizer, essa é outra pergunta que eu também dirijo ao senhor, que eu acho que é muito importante a manifestação do senhor nesse momento. Com a palavra, ministro Augusto Heleno. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar, eu só quero tecer considerações sobre duas coisas que o senhor falou. Os dois militares trabalhavam no GSI, foram devolvidos às suas forças, porque isso veio da iniciativa deles, por cidadãos livres, que podem falar o que quiserem, vão estar
devolvidos à força, e lá vai ser analisado se vão ser punidos, alguma coisa. Problema da força, não é problema meu. Isso não foi iniciativa do GSI, não houve qualquer recomendação do GSI em relação a isso. Essas outras coisas que o senhor falou aí, estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral, e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. E estamos vendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentário agora, que não é o motivo da convocação. Deputado Elias Vaz. Ministro, eu só queria fazer um comentário para o senhor que nós poderíamos fazer outra convocação. Eu acho que não é o caso também. Acho que temos que aproveitar a vinda do senhor aqui, porque o senhor ocupa uma situação importante dentro do governo, o senhor é ministro, e a população brasileira, ela depende hoje, e acho que é importante que o senhor se manifeste sobre essas situações. O senhor fala, por exemplo, que nós vivemos uma situação esdrúxula, né? Nós entendemos, quer dizer, o que o senhor entende por essas situações esdrúxulas? O senhor está sugerindo o quê? Quer dizer, qual a solução para esse problema? Quer dizer, a solução para esse problema... Não sou eu que tenho que apontar. Sim, isso. Mas eu estou colocando que, para nós aqui, a solução é o reconhecimento do resultado das urnas. Sim, mas está sendo reconhecido. Agora é muito importante, porque não me parece que o comportamento do GSI tenha sido, por exemplo, dizer assim, todo mundo tem livre manifestação. Eu não vi nenhuma nota do GSI, por exemplo, condenando esses atos. O GSI não é feito para isso. Sim, mas não é questão que é porque não tem que tomar partido político, o GSI não tem partido. Um assessor do senhor fala uma questão tão grave, aliás, incitando ao crime, porque incitar um golpe militar, isso é incitar o crime, isso está tipificado, inclusive. O senhor acha que está normal? Se não tem problema nenhum? Ele foi devolvido à força. Ele já teve uma punição, entre aspas, pelo que falou. E não foi aconselhado a falar, ele falou por conta própria, é um cidadão brasileiro, com todos os impostos pagos, tem direito a falar, se pronunciar. Não tem direito não tem direito a cometer crime. Não tem direito a cometer crime. Ele não tem direito a cometer crime. Cometer crime o quê? Não. Incitar, por exemplo, uma intervenção militar, está tipificado. E quantos já foram punidos aí que estão incitando crimes e não acontece nada? Sim, já foi punido. O senhor quer que faça o quê? Que bota ele na cadeira elétrica, pendure no poste? Não, eu quero que, na verdade, ele abra, no mínimo, por exemplo, se o senhor abrisse um processo administrativo contra ele, é o mínimo, né? O que processo administrativo? Entendeu? No mínimo. Tem justiça militar para isso, pô. Tem um tribunal, tem um superior tribunal militar, se ele for considerado como criminoso por isso, o que é um exagero, né? Foram palavras ditas na rede social. Defender a ditadura, defender uma intervenção militar é um exagero, ministro, pelo amor de Deus. O senhor está querendo misturar as coisas, não tem nada a ver com o GSI. Presidente, pela ordem. Presidente Auro, como membro da comissão aqui, membro da comissão. Segue a ordem das inscrições, presidente. Com a prioridade, deputada Carol de Tônia. Desculpa, Santos, mas... Presidente, eu só queria saber que tipo de regra está sendo respeitado aqui na convocação, porque parecia um debate, né, entre o convocado e o deputado de oposição, e eu entendo que temos prazos regimentais a seguir, onde há possivelmente a réplica do ministro, mas eu acredito que tem uns outros membros também inscritos para falar. E o objeto da convocação é muito claro, é para falar das manifestações do dia 7 de setembro. O ministro está aqui, está à disposição para esclarecer. Quando o deputado da oposição toma a palavra, ele versa sobre outro objeto de outra convocação que ainda não foi deliberada por esta comissão, constrangendo o ministro a falar de uma situação de um terceiro, e nós sabemos que a legislação brasileira, a Constituição, Código Penal, Código Civil, são muito claros em dizer que a responsabilidade pelos atos civis e criminais das pessoas são personalíssimos. Então, se tem algum membro dentro das Forças Armadas, dentro do GSI, dentro da Presidência da República, neste parlamento, que faça algo que se entenda que extrapolou alguma lei, a pessoa tem que responder pelos seus atos individualmente, e não o ministro vir aqui como se ele fosse responsável pela conduta de um terceiro. Inclusive, temos aqui um documento do Diário Oficial,
a portaria 288 de 1º de dezembro de 2022, do departamento justamente do gabinete institucional, que já diz que ele foi absolutamente dispensado de suas funções, voltou para a força condizente. Eu posso aqui disponibilizar o documento para o deputado que fez a convocação aqui, ó, vou entregar para ele nesse momento, para ele analisar, né? Mas salientando que isso não é objeto da audiência de hoje, então que ele se dê por satisfeito isso, e vamos falar sério aqui agora, né, presidente, que o Código Penal Militar... Mas sempre é sério. O Código Militar, ele é muito mais duro nas suas punições do que a legislação criminal civil brasileira. Então, se esse cidadão que eventualmente fez algum excesso, que não é o caso do ministro Heleno, que sempre foi reto nas suas convicções, nas suas decisões, agiu sempre com uma postura institucional, ele que vai responder, e eu tenho certeza que ele será duramente punido caso se ele tenha infringido alguma legislação militar, porque entre os militares a coisa é séria, corrupto, bandido não se cria. Então, além disso, o nosso artigo 5º da Constituição, ele é claro em dizer que é livre toda expressão do pensamento. Eu defendo a liberdade de manifestação de pensamento. Inclusive, eu defendo a liberdade, tanto que a gente defende nós somos tão democráticos, a direita é tão democrática, que a gente defende também a liberdade até de se defender o socialismo e o comunismo, que eu entendo que é o pior regime, o que mais matou, mais do que guerras civis, mais do que desastres naturais. O comunismo e o socialismo mataram mais no mundo do que qualquer outro cataclisma humano. E a gente aceita a existência da esquerda, da defesa do comunismo, do socialismo. Agora, o oposto não é verdade. Estão fazendo de tudo para calar a direita, para calar os conservadores. Inclusive, nesta casa, nós chegamos, presidente, essa semana, a ter o 11º deputado censurado, absolutamente censurado, e com as suas redes sociais banidas. Foi o caso da deputada Bia Kicis essas semanas e do deputado Júnior Amaral. De modo que nós já vivemos um estado de exceção, deputado, com licença, Elias Vaz, deputado Elias, nós já vivemos um estado de exceção, um AI-5 a gente já vive. Mas não é imposto pelos militares. Deputada está Carol vindo do Stônia, Poder Judiciário. Isso não está no objeto da convocação também. Pois é, mas o senhor me passou a palavra e eu tenho o direito de me expressar livremente. Até então eu não sei, né? Na verdade eu não sei se eu tenho o direito e imunidade parlamentar. Porque se cada cidadão tem o direito de livremente expressar seu pensamento, quanto mais um parlamentar que tem imunidade. E essa imunidade, ela deveria dar para nós o direito de nos expressarmos livremente, mas nem a garantia eu represento aqui milhares e milhares de pessoas e eu não posso ser calada no meu direito de me expressar. Então, ministro general Augusto Heleno sempre honrou as Forças Armadas, o Brasil, a nação brasileira, a pátria. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor é uma pessoa extremamente íntegra, que ama essa pátria. E nós temos o mais absoluto respeito. Nós participamos das manifestações do dia 7 de setembro e vimos ali pessoas, patriotas, preocupados com o futuro do Brasil ser entregue ao comunismo. E é isso que preocupa os brasileiros que estão se manifestando pacificamente. Então é sobre isso que a gente tem que falar, falando da lisura das manifestações pacíficas, e por isso eu devolvo a palavra para o presidente da comissão e peço que a gente então faça a inscrição dos deputados para a gente poder ter um término dessa comissão, porque nós temos hoje muitas outras convocações e outras comissões que a gente também tem que participar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. E facilitar o entendimento de todos os deputados. Eu agradeço a participação dos senhores deputados. Muita coisa, praticamente tudo que foi citado aí está fora do tema da convocação. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder, eu não vou responder. Muita coisa que foi citada ia requerer um tempo muito grande para poder ser contestado, coisas que não têm menor ligação com a verdade dos fatos, mas isso fica para outra oportunidade. Se me convocarem, eu virei para outras finalidades que foram citadas aí. Aprendi muita coisa, foi ótimo essa passagem por aqui, aprendi bastante, e muito obrigado pela convocação.